A paz do Senhor, meus amados e queridos irmãos. Estamos aqui mais uma vez no nosso curso de teologia online, nosso curso à distância. Lembrando que estamos estudando sobre a disciplina de hermenêutica bíblica. E a aula de hoje a gente vai estudar sobre isagoge bíblica. Isagoge, quando a gente fala, é uma análise e interpretação histórico-cultural do autor. Então a gente vai aprender sobre esse método de interpretação bíblico ao qual a gente vai estudar nessa aula, tá bom? Eu sou o professor Humberto Carlos e sejam bem-vindos a mais uma aula. Não se esqueçam de estar sempre comentando, curtindo e ativando aí o sininho para que vocês possam sempre receber os conteúdos de nossas aulas, tá bom? Vamos lá, lembrando na nossa introdução que quando a gente fala de hermenêutica, a hermenêutica bíblica ela pode estar dividida em duas subcategorias: a hermenêutica geral e a hermenêutica especial. Nessa primeira parte do módulo, nesses meses que a gente vem estudando, a gente está estudando sobre a hermenêutica geral, que é o estudo das regras que regem a interpretação do texto bíblico inteiro. Isso inclui os tópicos de análise léxico, sintática ou gramatical, contextual, cultural, histórica e teológica. Então, existem essas análises ou métodos de interpretação geral da hermenêutica, que é justamente isso, fazer toda essa análise e essa interpretação gramatical, contextual, cultural, histórica e teológica. E nas próximas semanas a gente vai estar estudando sobre a hermenêutica especial, que é o estudo das regras que se aplicam a gêneros específicos, ou seja, são os métodos e análise de interpretação de parábolas, alegorias, tipologias e profecias, a qual a gente vai estar estudando. E a gente vai ter uma aula especial, que é um bônus para vocês, que é sobre hebraísmo bíblico, que dentro do hebraísmo bíblico a gente pode incluir aí as figuras de linguagens que os poetas bíblicos e os autores bíblicos usavam desde do Gênesis até o Apocalipse, tá bom? Então hoje a gente vai estar fazendo essa interpretação histórico-cultural. Essa interpretação existe uma definição. Este tema apresenta aí uma nova dimensão da hermenêutica. O teólogo e o historiador Davidson, ele vai dizer que as interpretações gramatical e histórica, quando são corretamente entendidas, elas são sinônimas, tá bom? Vai existir uma harmonia quando a gente consegue fazer bem essa interpretação, tá bom? Um texto bem conhecido que a gente pode estar utilizando para a gente entender um pouco sobre essa questão de interpretação histórica é um texto em Cantares, Cantares de Salomão, no Cantares 2. A gente fala Cantares 2 porque Cantares não tem capítulo, porque os livros poéticos eles são uma poesia e poesia não tem capítulo. Então Cantares 2 e o verso 4. O que é que a gente tem aqui? Leva-me à sala do banquete e o seu estandarte sobre mim é o amor. E o verso 8 vai dizer assim: ouço a voz do meu amado, ele aí galgando sobre os montes, pulando sobre os outeiros. O que é que a gente tem aqui? Um texto. Quando a gente observa esse verso 4, que diz assim: leva-me à sala do banquete e o seu estandarte sobre mim é o amor, alguns historiadores, alguns comentaristas bíblicos vai dizer que o contexto histórico desse verso que foi escrito é que Salomão, pelo menos uma vez no ano, ele oferecia um banquete às suas esposas. Lembrando que Salomão teve 300 esposas e 700 concubinas. E nesse jantar,
que Salomão dava às suas esposas, ah, sobre a mesa ou sobre a cadeira dela, tinha ali um estandarte, uma bandeira da sua tribo ou da nação que aquela sua esposa pertencia. Pois bem, quando chega desse banquete de Salomão para a Sulamita, o que a gente tem aqui é que o estandarte, a bandeira que se tem, é do amor. Então isso prova o quanto o Salomão ele amou verdadeiramente a Sulamita. Quando a gente observa as outras esposas, existia até uma forma de carinho, sim, devia existir algum tipo de aproximação e de conexão, mas o amor verdadeiro, ou o que a gente entende ser é que quem ele mais amava era justamente a Sulamita, a qual ele vai dedicar todo um livro poético que é Cantares. Por isso ele está no livro, né, no cânon sagrado, porque fala de um amor verdadeiro. E esse é o amor que Deus tem para com o seu povo e de que Cristo tem para com a sua igreja. Então, quando a gente faz uma interpretação histórico-cultural, é justamente isso. Que quando a gente olha, me leva para a sala do banquete e o estandarte sobre mim é o amor, não tem como a gente entender isso. É um elogio? É uma declaração de amor? É. Mas o texto também tem o seu contexto histórico-cultural, que é justamente isso. Que Salomão, quando ia oferecer um banquete às suas esposas, ele colocava ou sobre a mesa ou sobre a cadeira uma bandeira, um estandarte, identificando qual era a tribo, se era cada tribo, como a gente bem sabe, existia uma um tipo de animal que representava, ou se fosse uma nação, a cores daquela nação. E sobre essa Sulamita era o amor. Então isso prova o quanto Salomão amava a Sulamita. Então a aula de hoje é mais ou menos isso. É a gente conseguir fazer uma interpretação histórico-cultural da época do autor. Tá bom? Professor, e onde é que a gente vai encontrar esse tipo de material? Eu acredito que na aula 2, se vocês puderem assistir mais uma vez, eu vou falar sobre materiais da hermenêutica bíblica. Livros, comentários, dicionários, tudo isso vai trazer informações histórica cultural, tá bom? Ainda dentro dessa questão de interpretação histórico-cultural, a gente precisa ter pelo menos aqui alguns pressupostos básicos para a interpretação histórica. E eu pude anotar aqui pelo menos 4 principais. Primeiro, a palavra de Deus tem sua origem inspirada, sim. E acima de tudo, de um certo modo, é um livro histórico e pode ser entendido à luz da história. Pois bem, a gente deu um exemplo aqui de um texto básico que a gente usou, de Cantares. Então eu preciso saber que a Bíblia, além de ser uma interpretação, uma origem divina inspirada, é um livro histórico. Então, muitos relatos bíblicos é comprovado não apenas teologicamente, cientificamente, mas também historicamente. Então, a Bíblia também é um livro de história, tá bom? E é uma história que pode ser comprovada. 2. Professor, e quais são as histórias que a gente tem, pelo menos na Bíblia? A história de Deus, a história da criação, a história do homem, a história de Israel, a história de outras civilizações, a história de Jesus, a história da igreja. Então a gente tem várias histórias que podem ser analisadas e interpretadas, como a origem de Deus. Mas Deus tem origem, se Deus é eterno, então a gente vai entender quem é Deus, a criação do homem. Tudo isso a Bíblia nos dá resposta. Terceiro, isso não significa que tudo que a Bíblia contém, historicamente, pode ser explicado. Entretanto, não podemos ignorar, né, o contexto histórico do hagiográfico. Quando eu falo do hagiográfico, é do autor bíblico, aquele que deu autógrafo. Que os conteúdos todos são explicados.
como a gente bem sabe, até pelo menos há um tempo atrás, alguns anos atrás, não tinha nenhum comprovante histórico acerca de Nabucodonosor e da Babilônia. Só tinha relatos bíblicos, né? E aí a arqueologia bíblica descobriu, a arqueologia, perdão, que é o que vai estudar justamente alguns elementos como é, quadros, pedras, utensílios. Então foi encontrado, mais ou menos ali na década de 90, ali próximo ao Iraque, justamente a Babilônia. E ali foi descoberto alguns artefatos, algumas, algumas pedras, alguns tipos de informações que falava da Babilônia e falava de Nabucodonosor. Então, muitas coisas ainda não são comprovadas historicamente e nem pela arqueologia. Entretanto, algumas coisas já são comprovadas e até hoje existem arqueólogos estudando aquele solo ali em busca ainda mais de respostas. Então, nem tudo que está na Bíblia podemos, vamos dizer assim, explicar historicamente. Bom, e 4, como uma análise histórico-cultural, a gente vai fazer uma análise da isagoge bíblica. É como a gente vai compreender melhor as escrituras. Então, esses aí são pelo menos 4 pressupostos básicos de interpretação histórica. Por que nós devemos fazer essa interpretação histórica cultural, tá bom? A palavra isagoge bíblica, né, a sua derivação, quando eu falo de isagoge, irmãos, é um método de interpretação. E esse método de interpretação, de análise, né, de texto, ele tem a sua derivação justamente do monge grego do século V, membro da escola de Antioquia, conhecido por Adriano. Então, lembrando que a escola de Antioquia era aquela escola que a gente aprendeu, acho que na terceira aula, que gostava de fazer a interpretação e análise bíblica apenas gramatical e literal. Então o Adriano vai desenvolver um novo método de interpretação ou de análise bíblica da hermenêutica, que é a isagoge. E a isagoge é justamente o que? Eis-agoge significa introduzir, conduzir para dentro. O que? Estudos históricos e preliminares de passagens bíblicas. Então o Adriano agora ele vai incluir na escola de Antioquia um novo método de análise ou de interpretação bíblica. Então essa escola de Antioquia, que era conhecida por sua análise gramatical e literal, agora vai adotar o método histórico-cultural, que é um estudo preliminar de algumas passagens bíblicas, tá bom? Professor, e qual é o objetivo da isagoge bíblica? Primeiro, preparar o estudante para compreender melhor as passagens das escrituras, determinar a extensão e o caráter original dos autógrafos, ou seja, dos autores sagrados que redigiram. Por exemplo, Moisés. Moisés, ele estava em que período? Estava no período monárquico? Estava no período da escravidão? Estava no período de Jesus? Então, quando eu faço essa interpretação, eu consigo estudar preliminares das passagens bíblicas e de seus autores, fica melhor por uma compreensão, tá bom? E por último, o terceiro objetivo, pelo menos que a gente pode pontuar, é fazer uma análise lógica e informal de informações preliminares do assunto do texto, envolvendo a sua época e contextualizar o material para a nossa época. Então, o papel da isagoge é pegar informações preliminares do texto, pegar esse contexto histórico, fazer essa interpretação e conseguir contextualizar para os nossos dias, tá bom? E trazendo também a atualidade das informações.
Por exemplo, quando a gente fala que Moisés foi colocado no rio Nilo e o texto vai dizer sagrado dentro de uma arca, eu preciso compreender que aquela arca ali não é uma arca que a gente está acostumado a ver que do tamanho que foi a arca de Noé. É mais ou menos o mesmo formato, mas menor. É como se fosse um cesto, tá bom? Um cesto que a gente tem de colocar fruta, de fazer, sei lá, botar chocolate, tem um pessoal que faz mais cesta. Pronto, Moisés foi colocado. Então, quando eu consigo interpretar bem esse contexto histórico e contextualizar, eu consigo ser muito eficiente com a interpretação e a compreensão do texto bíblico, tá bom? Vamos lá. A isagoge bíblica, a gente pode dividir ela em dois ramos principais. A isagoge especial ou restrita e a isagoge geral ou ampla. Quando a gente fala da isagoge geral ou ampla, a gente está falando de incluir as matérias, né, que a gente vai colocar ali, incluir a arqueologia, a história natural, a geografia e a questão de se estudar como era o relevo, a parte geográfica da Palestina. Então, quando a gente fala dessa isagoge geral e ampla, a gente está falando de uma análise de buscar informações arqueológica, histórica e geográfica, tá bom? E dentro da isagoge especial e restrita, o que é que a gente tem ali? A gente tem ali estudar a respeito dos livros que compõem as Sagradas Escrituras. A gente vai estudar ali a questão quem é o autor, se faz parte do cânon sagrado, e a gente vai dividir isso em 5 partes. Quando a gente fala dessa divisão, a gente tem o tratado da inspiração, ou seja, a gente vai discutir os critérios a quais se distingue dos livros inspirados dos que não são. Por exemplo, o livro de Cantares, até um certo tempo, o Martinho Lutero não considerava um livro sagrado. Martinho Lutero achava que Cantares passava de uma poesia sensual e romântica. Martinho Lutero não conseguia enxergar o divino e o sagrado no livro de Cantares. Então ele considerou por um certo período Cantares não um livro sagrado. Mas não é Martinho Lutero que vai decidir. Quem decidiu se era sagrado ou não foi justamente os judeus, os rabinos, que consideraram o livro de Cantares sim como sagrado, porque fala de um amor verdadeiro. E tudo que é verdade, tudo que é verdadeiro é divino. E ali fala, de fato, de um amor verdadeiro. Então eles encontraram em Cantares, lembrando que Salomão fez vários livros de poesias e de declarações de amor. Entretanto, só o livro de Cantares foi considerado como sagrado e inspirado por Deus. Então a gente fala do Tratado da Inspiração. Por exemplo, outro exemplo que a gente tem é o livro de Judite, Macabeus, que a Igreja Católica adota. Então eles não são considerados como inspirados, tá bom? A segunda divisão é o Tratado do Cânon. O cânon é justamente esses escritos sacros, que é onde a gente vai poder distinguir quem é inspirado e quem não é. No primeiro é o tratado. O que é que vai distinguir de que é sagrado e de que não é? Na aula que vocês estudaram comigo sobre teologia sistemática, eu passei um documentário sobre a composição da Bíblia, né? Scriptório, o nome do documentário, e lá vai explicar qual é os métodos para saber se o livro é inspirado ou não. E segundo é o Tratado do Cânon. Como distingui-lo de quem é inspirado e de quem não é. Terceiro, que a gente tem aqui a divisão, é a crítica textual. A crítica textual também é chamada de baixa crítica. Então a isagoge vai se utilizar também dessa divisão da crítica textual, que eles vão estudar os textos dos manuscritos
que foram descobertos. E ali eles vão corrigir possíveis erros que possam existir e restaurar, né, esses textos originais. Por exemplo, foi encontrado no Mar Morto e algumas cavernas alguns livros originais. E quando foram ser analisados e eles foram fazer toda a análise, se descobriu que 99,9% do que está escrito em nossas mãos é confiável. Agora, as versões bíblicas, elas vão, às vezes, trazer uma interpretação limitada. Por exemplo, a gente tem uma versão que vai dizer que e Deus se arrependeu de ter feito um homem. E, na verdade, lá no original, quando a gente vai se estudar, fazer uma análise gramatical, Deus não se arrependeu. Vocês já estudaram em aulas anteriores comigo sobre isso e eu expliquei. Então, a versão bíblica vai dizer que Deus se arrependeu, mas o original não vai falar isso, tá bom? Então, isso é o trabalho da crítica textual. A Isagog, ela usa esse método. Ela vai procurar descobrir se existem possíveis erros e corrigir e restaurar, tá bom? A outra situação que a Isagog vai se utilizar também é a crítica histórica. A crítica histórica é também chamada de alta crítica, onde a Isagog vai estudar o período que foi escrito aquele livro, a autoria, a fonte, o valor histórico, a composição, a circunstância, o lugar, o tempo em que esse autor ele escreveu aquele livro sagrado. Então, a alta crítica, a Isagog vai se utilizar justamente desse método da crítica histórica. E por último, o tratado da hermenêutica. A Isagog vai se utilizar dessa divisão aí, que é os resultados dos assuntos tratados nas disciplinas. Vai mostrar qual é o melhor caminho a ser percorrido, que o exegeta ele precisa se utilizar. Então ele vai pegar tudo que ele acumulou, né? Alta crítica, baixa crítica, o método dos canon, o tratado da inspiração, vai pegar tudo isso, vai fazer esse trabalho, esse material, para depois ele fazer uma análise de um texto sagrado. Então, algumas pessoas dizem que pregar é fácil. Outros dizem que interpretar é mais difícil. Então, a Isagog, se a gente for fazer de uma forma bem apurada, realmente é muito trabalhoso, é um trabalho que pode levar dias ou até mesmo anos, dependendo de qual assunto você quer ser tratado. Então, existem pessoas que para escrever algum livro histórico passa anos, tá bom? Então vamos aqui encerrar pelo menos essa parte aí que a gente pôde entender nessas últimas aulas. Professor, a gente está estudando sobre hermenêutica bíblica. E quais são os princípios da hermenêutica? Os princípios principais são 3. Exegese, eisegese e a Isagog. Exegese é quando a gente consegue extrair o significado do texto e do autor. Esse é um método correto de interpretar e extrair o que o texto está dizendo, tá bom? A exegese é quando o leitor injeta ou introduz o seu significado no texto. Enquanto na exegese ele extrai o significado correto, na exegese ele quer introduzir o que ele acha. Então esse é um modo incorreto de interpretar, porque o leitor pode incluir heresias, coisas erradas e até mesmo manipular o texto. Então, o grande número hoje que se tem de heresias é justamente pessoas que são exegetas e não exegetas. Os exegetas são aqueles que incluem o seu desejo, o seu pensamento, o que ele acha para manipular, tá bom? Um exemplo que a gente pode utilizar é, de repente, eu querer utilizar uma narrativa bíblica e querer colocar isso como norma para a igreja.
Por exemplo, meus irmãos, a gente viu que no livro de Josué, o povo deu 7 voltas na cidade de Jericó e conquistou aquilo que Deus havia prometido para aquele povo. Pois bem, vocês agora vão fazer uma campanha comigo de 7 voltas naquilo que você quer conquistar. Se você quer um carro, você vai colocar o nome desse carro agora no papel e você vai dar 7 voltas e vai dar um grito. Se você quer casar, se você quer aquela pessoa, você vai colocar o nome dessa pessoa e vai dar 7 voltas. Então, olha que desgraça. Eu manipulando o texto, uma narrativa bíblica, e agora se utilizar daquela narrativa para incluir algo porque eu quero manipular. Então, hoje algumas igrejas, infelizmente, usam desses métodos, né, de exegese, de manipular. E eu sei que nesse exato momento ainda eles se utilizam isso. Tem algumas pessoas que estão me assistindo. E se vocês fizerem uma oferta de R$ 500, Deus vai fazer grandes coisas na sua vida. Quando você estiver dando essas 7 voltas e no final você usar a sua fé e depositar aqui na conta abaixo ou mandar o Pix para essa conta, você vai conquistar o que você quer. Porque você está sendo obediente ao homem de Deus e você está se utilizando da sua fé. E muita gente entra nessa. Porque ele pega a narrativa e ele faz toda uma exegese. Professor, e o que é a isagoge? A isagoge é quando o leitor é inserido no texto, é apresentado ao autor o seu ambiente histórico-cultural. Esse é o modo de compreender melhor o texto. Enquanto na exegese eu interpreto melhor o texto, na isagoge eu compreendo melhor o autor, o seu ambiente cultural, político, religioso, e também eu consigo compreender melhor o texto, tá bom? Então, esses são os princípios da hermenêutica, tá bom? Exegese, exegese e a isagoge, tá bom? Vamos lá. Agora eu vou ensinar vocês como fazer uma análise ou a interpretação histórico-cultural, tá bom? Professor, eu quero aprender como se fazer a isagoge, se utilizar desse método, tá bom? Então eu vou ensinar vocês agora como fazer a isagoge bíblica, essa análise histórico-cultural. Lembrando que a isagoge ela vai se utilizar do método biográfico. Método biográfico, meus irmãos, é uma forma de analisar e interpretar. E o método biográfico da isagoge podemos dividir em 2 etapas: nível básico e nível avançado. O nível básico é as informações básicas, que é análise e interpretação psicológica, quem foi o autor e fazer uma análise psicológica e emocional dele, e uma análise e interpretação sociológica, qual foi o ambiente social daquele autor. E o nível mais avançado é fazer um trajeto cronológico de informações, desde o nascimento do autor, seu ministério, até a sua morte, tá bom? Então a gente vai se utilizar do método básico, que normalmente a gente usa. Existem alguns livros que se trabalham nível avançado, tá bom? E eu posso fazer um nível avançado, professor? Pode, desde que você tenha paciência de pegar o trajeto do autor que você quer trabalhar, desde o seu nascimento até a sua morte, e você ali distingua, vai fazer estrinchar tudo dele, onde ele viveu, período de ministério. Tem alguns livros que a gente tem biográfico de autores que a gente vai encontrar isso, tá bom? É fantástico. Mas vamos lá. Primeira coisa que eu devo fazer nesse método biográfico, primeira coisa que eu devo fazer é características especiais do autor ou do orador.
Por exemplo, quem foi o autor de tal livro? Eu quero estudar sobre o Êxodo, eu quero estudar sobre Filipenses, eu quero estudar sobre Isaías. Então, quem foi o autor? Sua família, sua profissão e seu nascimento. Então, primeiro eu vou destrinchar as características do autor. Segundo, o estilo literário daquele autor. Pelo estilo literário, eu conheço melhor a sua escrita e a sua intelectualidade. Por exemplo, o autor aos Hebreus, ele é anônimo, a gente não sabe quem escreveu. Mas pelo estilo literário, pela forma da escrita e a intelectualidade do autor aos Hebreus, grandes pesquisadores, historiadores e teólogos vai atribuir a carta ao apóstolo Paulo. Pelo quê? Pela forma de escrever, pelo estilo literário. Expressões paulinas que tem nas cartas vai aparecer também muito aos Hebreus. Então, pelo estilo literário de alguém, a gente consegue compreender melhor sua intelectualidade. Por exemplo, você vai pegar o livro de Provérbios e de Eclesiastes, você fica maravilhado com a sabedoria, a inteligência, o conhecimento que Salomão tinha. É algo que, pela escrita, a gente já consegue traçar um pouco da intelectualidade do autor. Segundo, o seu íntimo, caráter, temperamento, sentimento e emocional. Por exemplo, quando a gente vai estudar até mesmo sobre o Salomão, e a gente vai estudar sobre os períodos da vida dele, a gente vai observar que Salomão ele é muito frio, muito calculista, muito teórico, muito empírico. Salomão ele muito centrado, pelo estilo você já observa. E aí quando você já pega o apóstolo Paulo, você já sente a energia de Paulo. Vai dizer assim, eu trago no corpo as marcas de Cristo, do sofrimento, eu ofereço o meu corpo como libação. Então você vê essa questão mais enérgica do Paulo. Enquanto você vai para Salomão, você já vê uma pessoa mais fria. Então pelo estilo literário, pelas expressões, pelo que ele, o comportamento dele, você já começa a traçar caráter, temperamento, sentimento e emoção. Mesma coisa do Pedro, do apóstolo Pedro. Então você já vai observar que o Pedro era muito sanguíneo, né? Inclusive tem um livro falando sobre isso. Temperamentos transformados. Não lembro bem o autor, mas você vai conhecer melhor sobre algum temperamento, a parte psicológica, emocional dos autores bíblicos. E, por último, quem é que fala? É o autor ou outra pessoa? Por exemplo, vai chegar momentos do texto, tem uma Bíblia que vai dizer assim, as palavras de Jesus em vermelho. Então você vai pegar lá a escrita do Evangelho de Mateus, ou dos Evangelhos, quem é o autor que está falando, se é o autor, se é Jesus. Então quando você consegue fazer essa análise de saber quem está falando, se é o autor ou outra pessoa, a interpretação do texto, quando você vai, a compreensão fica melhor, tá bom? Segunda forma de fazer a exagogue bíblica, circunstância social do autor. Primeiro, o propósito do autor. Quando ele está corrigindo, quando ele está fazendo aquele livro, escreveu aquele texto sagrado, ele está querendo corrigir, encorajar, narrar, adorar ou ensinar. Tá bom? Seu público, o nível de comprometimento espiritual daquele povo. Qual é o nível de intelectualidade daquele povo? Moisés, por exemplo, está escrevendo para escravos. Tá bom? Então, a linguagem de Moisés, muitas vezes, é uma linguagem que o povo já conhecia. Não tinha nada de estranho para nossos dias. Mas aí, quando você já chega no período de Jesus, o público do Senhor Jesus é um público simples. Então, ele vai se utilizar, muitas vezes, de parábolas para alcançar aquele público. Então, ali se tinha pescador, ali se tinha
vários tipos de profissões, pastores. Então Jesus vai se utilizar de uma linguagem que o seu público entenda. Então ele precisa saber o nível de comprometimento espiritual e também intelectual daquele povo. A parte geográfica que o autor estava. Qual era o clima, o lugar? Um exemplo, Moisés estava no Egito, depois estava no deserto. Daniel estava cativo na Babilônia. Paulo muitas vezes escreveu seus textos sagrados dentro de uma prisão. João, quando foi escrever o Apocalipse, teve as visões, estava na ilha de Patmos. Então, eu preciso entender o clima, a parte geográfica do autor e o que está em volta dele naquele período. A data e a política. Moisés, quem era o período de Moisés? Qual foi a data? De Daniel, de Paulo, de Jesus. Então, a data. E a política? Na época de Moisés, era o Egito. Na época que a gente já vai ter de alguns, era a Síria, ali de Jonas. A gente já vai pegar o período de Daniel, é a Babilônia. A gente já pega ali o período de Neemias, de Esdras, né? Pós-cativeiro, os medos e os persas. Mas a gente já pega um pouquinho também ali dos gregos. Na época de Jesus, a gente já vai ter o período, o Império Romano. Então eu preciso entender a política que esse autor está inserido para que eu possa fazer uma melhor interpretação. Qual era o tipo? Um exemplo, eu pego a Síria, o texto, Jonas vai dizer que era um povo perverso. E quando você pega um livro e vai estudar sobre a Síria, e qual era o tipo de perversidade que esse povo fazia, então você consegue trazer um contexto histórico na pregação bíblica. Então isso é o que a Isagoge faz, tá bom? Ela traz o contexto histórico-cultural, enriquecendo e trazendo uma compreensão melhor, tá bom? A circunstância religiosa do autor. O povo era politeísta, monoteísta, idólatra, né? Apostata. Então a gente precisa saber mais ou menos em que período e qual era o tipo de religião ou de crença daquele povo. E quando a gente faz uma isagoge bíblica, e a gente precisa estudar um pouco mais sobre o autor, e a gente precisa fazer uma análise correta para a gente não fazer uma análise mal. Por exemplo, uma análise mal do autor. Jeremias, Salomão, Oséias sofria de algum problema psicológico depressivo? Porque Jeremias é conhecido como profeta chorão. Então, se eu for fazer uma análise do jeito que eu quero, que eu achar, eu vou pensar que Jeremias tem um problema depressivo. E na verdade, Jeremias não tem nenhum problema depressivo ou psicológico. O que Jeremias está tendo é compaixão, empatia. Ele está sofrendo, né? Então, Jeremias vai chorar por ver, às vezes, o sofrimento do povo e o castigo que estava vindo pelo aquele povo, e aquele povo não queria se render. Então, às vezes, a gente chora. E esse choro da gente, às vezes, não é depressão, tá bom? Então, eu tenho que fazer uma análise, saber compreender bem para eu não fazer uma má interpretação do íntimo do autor. Oséias devia ter algum problema psicológico, distúrbio mental. Como é que um profeta vai se casar com uma prostituta? E quando a gente se estuda o texto sagrado, é Deus que pede para o profeta Oséias se casar com uma prostituta, para ele mostrar a condição espiritual do povo de Israel. Mas se eu for olhar apenas, fazer uma interpretação emocional, psicológica do autor, sem analisar o contexto histórico e religioso, eu vou dizer que Oséias sofria de algum problema psicológico, de algum distúrbio mental. E a mesma coisa vai chegar para o Salomão. Como é que um homem desse tem 1000 mulheres? Esse camarada deve ter algum, sei lá, algum distúrbio sexual. E aí, quando a gente vai se estudar a questão histórica cultural do Salomão, poderia até sim ter algum distúrbio sexual, mas a história vai dizer que muitos desses casamentos de Salomão era questão política.
Salomão ele queria ser muito político, muito bem abraçado, queria dominar, queria ter muita influência. E ele achava que se casando com mulheres das tribos de outras nações e até mesmo de outras religiões, ele ia conseguir atrair esse povo para Jerusalém para que ele pudesse mostrar toda a sua política, toda a sua pompa. Então era uma estratégia mais política do que um distúrbio sexual do Salomão. Então, é esse tipo de coisa que a gente precisa analisar. Bom, a gente falou já desse método, né? O nível básico e o nível avançado. E aqui a gente precisa, por que estudar a isagoge bíblica? E aqui a gente tem um método, um princípio, uma lei de interpretação. As palavras do texto bíblico devem ser interpretadas no sentido que tinha o tempo do autor. Por exemplo, eu ouvi uma vez um professor e um pregador falando que quando o rapaz que ia pregar, ele viu lá no texto, e Jesus tocou o esquife. E ele usou esse texto num aniversário de um grupo de louvor e dizendo, olha irmãos, quando você estiver mais triste na hora da sua vida, quando você perder todas as suas esperanças, faça que nem Jesus. Toque o esquife, adore, pegue o seu instrumento musical e toque. E Deus pode ressuscitar seus sonhos, ressuscitar sua esperança. Oh, o bichinho, né? Aqui no interior diz, aqui em Recife, Pernambuco, o bichinho. Ele não tinha um acesso ao contexto histórico e cultural. Na verdade, o esquife não era um instrumento musical. O esquife, aí está no slide, era um tipo de um caixão da época que se existia de madeira, que se existiam umas 4 hastes em que se levava. Tá bom? Então, quando eu faço uma interpretação histórico-cultural e eu consigo entender o que é o esquife, que eu vou pesquisar, eu consigo compreender melhor o texto, para que eu não possa fazer uma exegese, mas de fato fazer uma exegese e uma isagoge correta, tá bom? Outro texto que a gente pode falar aqui de uma isagoge bíblica, né, um texto, uma interpretação histórico-cultural, é 2 Coríntios 2,14, vai dizer assim, graças, porém, a Deus em Cristo Jesus, sempre nos conduz em triunfo por meio de nós, manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Quando a gente pega esse texto bíblico, alguns comentaristas bíblicos vai dizer que Paulo estava se utilizando do que ocorreu no ano 51 depois de Cristo. Os romanos derrotaram, né, Caratacus, e seu líder, né, foi arrastado pelos calcanhares como um desfile triunfal público. E isso era humilhar o adversário publicamente, que a ideia que se tinha, os romanos, era que quanto mais a pessoa é humilhada, mais glória se tinha. Então, através das suas carruagens, que tinham suas fragrâncias de incensos, que expiravam o cheiro da vitória, inclusive, né, sobre o vencido. O que é que a gente tem aqui? Paulo vai se utilizar de um contexto histórico que ocorreu na época, bem conhecido, e Paulo vai dizer que, olha, graças, porém, a Deus em Jesus Cristo. Eu glorifico a Deus, porque Ele nos conduz em triunfo. Assim como os romanos se utilizam, né, conduz nas suas carruagens, arrastando pela rua quem ele conquistou, mostrando a vitória, eu também glorifico a Deus, porque em Cristo Jesus eu fui vencido. Cristo me conquistou e agora ele manifesta todo o seu amor, toda a sua glória, me humilhando através da fragrância do seu conhecimento. Ou seja, eu fui conquistado por Cristo. Então, a minha maior glória não é eu conquistar, é eu ser conquistado, é eu ser humilhado,
Então, para Paulo, a fragrância, o cheiro é ser conquistado por Cristo. Então, Paulo, numa época de tanta conquista, de desbravação territorial, para Paulo, a maior conquista do cristão é ele ser derrotado por Cristo. E Cristo triunfar sobre a vida dele. É Cristo ser o Senhor. É Cristo dominar. É Cristo triunfar sobre nós. Então, para Paulo, esse era a maior fragrância. Esse era o cheiro da vitória. Isso era o maior triunfo. Essa é a maior glória que o ser humano pode ter. É ser conquistado por Cristo. Por isso ele vai dizer: dou graças a Deus em Cristo Jesus. Então tudo isso é isagoge, irmão. É a gente conseguir fazer uma interpretação histórico-cultural do texto e a gente fazer essa interpretação, tá bom? Nós temos aí as atividades, tá bom? Essas atividades vocês vão responder. Provérbios 22, 28 vai dizer assim: não removas os marcos antigos que puseram teus pais. O que isso significa? Primeiro, não furtar, não remover os marcos orientavam os viajantes da cidade para a cidade, não efetuar mudanças na forma como sempre fizeram os antigos, ou nenhum deles. Aí você vai responder, tá bom? Por último, essa atividade aí, fazer uma análise contextual. O primeiro análise que você vai fazer é Mateus 10, 34. Não vim trazer a paz, mas sim a espada. Aí você vai fazer análise. Jesus era o príncipe da paz ou da guerra? Você está dizendo que não veio trazer paz, mas veio sim a espada. Significa o que é isso? O outro texto vai ser Mateus 16, 17. E respondeu Jesus: feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isto não lhe foi revelado pela carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. E aí a pergunta é: Pedro era adivinhador? Aí vocês vão fazer uma análise desse texto e mostrar se Pedro era ou não era. Terceiro, Efésios 6,12. Não lutamos contra a carne e nem sangue. Aí a pergunta é: Paulo incentivava os crentes a serem frouxos? Então perceba que, se eu não fizer uma análise correta, pegar um texto isolado e fazer uma exegese, eu vou fazer aí interpretar esse texto errado. Então, através da análise contextual, histórica, vocês vão conseguir interpretar esse texto, tá bom? Então, vocês vão interpretar aí literalmente, analisar as versões bíblicas, analisar a representatividade dos objetos, espada, né? A questão carne, sangue, o que isso significa, e aí você fazer toda a análise do contexto, tá bom? Que Deus vos abençoe, meus irmãos. Obrigado por vocês terem ficado até agora. Não deixe de curtir, de comentar, não deixe de ativar o sininho, que é muito importante. Então, a gente termina mais uma aula sobre isagoge bíblica, né? Uma análise e interpretação histórico-cultural. Que Deus vos abençoe e até a próxima aula.